Vamos lá aqui, pessoal. Eu tô vendo o Click Time aqui, né? E aí ele tá falando sobre os animais, etc. A lei do Supremo. Isso realmente aconteceu. Mas eu achei estranho, porque eu falei que ele fez vários vídeos aqui pra chamar a minha atenção. Então, vamos ser direto, reto aqui, ser prático. Você tem um animal doméstico, tal. Perante a Deus, o cachorro e o gato são animais impuros, a gente não pode comer eles, né? Mas o gato eu não vejo muito sentido na pessoa ter um gato. Não sei porque que pessoas têm gato, né? Mas o gato ele deixa o ambiente limpo, né? Antigamente as pessoas tinham gato para tentar afastar a peste bubônica, etc. Mas esse cachorro, por exemplo, eu tenho um cachorrinho aqui, né? Ele é um cachorro doméstico. Porém, ele tem as funções que, apesar do tamanho dele, ele corresponde às funções de um cachorro para tomar conta de uma casa. Porém, os cachorros grandes eles duram 6 anos no máximo, né? Não, 12. 12? Os de perna grande é 12 anos. Caramba, até bastante, porque geralmente eles morrem tudo com 6, 7 anos, né? Não, é maltrato. Que fica no quintal. Mas você tem um animal doméstico, é uma coisa muito difícil, é uma coisa muito complicada, vai muito gasto, o tempo, infelizmente você não tem como fala, impor regras pro cachorro. Com o tempo ele vai aprendendo regras, com o tempo ele vai respeitando. Mas por exemplo, o Cherokee, toda a minha existência eu sempre tive animal. Mas o Cherokee é o primeiro cachorro que marca território em todos os móveis da casa. Mas o Cherokee é doente, não posso bater nele. Eu não posso gritar com o Cherokee e tal sobre o que ele faz, né? Porque ele é problemático, ele é doente e uma coisa estranha. Tudo que ele faz de errado, a gente chama a atenção dele e ele aceita. Mas marcar território é uma mania que ele tem. Ele é bom em tudo, mas em questão de marcar território, esse é um defeito dele. E não tem como resolver isso, né? A não ser se eu tivesse muito dinheiro para tentar resolver isso quando ele era novo. Em um animal, ele ocupa muita parte da sua vida, ele ocupa muita parte do seu tempo. Você acaba se tornando escravo de um cachorro, de um gato. Nem falando de dinheiro. Então você tem um animal, é muito complicado. Se você tem um cachorro para proteger o seu lar, né? Aí é outra história, é só você botar água, botar ração. Se você quer ver o seu cachorro vivendo um pouco, não dá muita ração para ele, dá uma carne moída com arroz sem sal, carne sem sal. Você frita a carne lá, aí você na fritura ali você joga o arroz em cima. Quando eu falo fritar, você põe na panela lá, você deixa a carne dourar. Quando a carne começar a dourar, você joga o arroz, você mistura bem misturado e você entrega pro seu cachorro, né, para ele comer. E aí ele toma conta do lar da casa. Basta você dar comida pro cachorro, ele te adota como dono. Você deu comida para ele, você é o dono dele. Não precisa de mais nada, né? Porém, o ClickTime está falando aqui que existe uma lei para ter direitos. Mas vamos resumir aqui a questão aqui. A lei para você ter direito para um animal é que você tem que dar liberdade para um cachorro. Eu disse que você ter um animal é extremamente complicado. E você dando a liberdade para o cachorro, você tira a liberdade do ser humano. E o governo ele quer regular dizendo que o ser humano não tem controle, não tem autodomínio. Mas o animal ele precisa de toda a questão correta, licitatória e tal. Ou seja, os nossos governantes não conseguem exemplificar as coisas pra gente, não conseguem ensinar como as coisas são, não conseguem dar uma vida direita pra gente, não conseguem fazer nada, mas imposição de regulação é constante. Tem um moço aqui que mora aqui na Casa Verde aqui, que ele tem uma página aqui, tem um site no YouTube, tem um blog, etc, que ele só cuida dos direitos do animal e ele quer ser político, né? Mas aí tudo bem. Eu já joguei tudo pro lado aqui e até falei, dei até um apontamento. Por que o governo ele quer fazer regulação pro ser humano? Nós não somos humanos, nós precisamos viver dentro de regulação, né? Nós não temos a capacidade. Para isso se precisa entrar dentro da discussão disso, que é o foco mais importante. Por quê? O que eu achei estranho é o seguinte, eu fiz um vídeo ontem lá falando sobre o QuickTime lá, de que oriento o Afonso em alguma coisa, né? Aprendo muita coisa com o Afonso. Eu não sabia por que o Odin não tinha um olho direito. O Afonso me explicou isso hoje, eu fiquei bobo, né? E que todo mundo tapa o olho direito. Todos fazem referência satânica, né? Mas só que tem uma coisa. Em vez do ClickTime falar a verdade,
O Click Time só fala sobre aparência, só fala sobre o comportamento, só fala sobre isso. Ele só fala sobre tudo do Click Time se resume na aparência. Eu pergunto a você, Click Time, por que todas as coisas se resumem na aparência, Click Time? Qual é o sentido disso? O que é importante para você? A verdade e a aparência das coisas, né? Porque se fosse a verdade, você entraria na questão, mas você não entra, você só faz as coisas extremamente aparentes. A partir do momento que eu faço a pergunta sobre aparência, se começa a construir um monte de outras perguntas para construir o comportamento do Fábio, né? E é isso, eu vou terminar esse vídeo aqui, eu tô cansado. Ontem eu tinha elaborado essa questão aqui da aparência. Eu não sei o que aconteceu com o meu organismo está parecendo que eu tô bipolar. Há uns 5 minutos atrás eu tava sem energia nenhuma, agora eu tô com energia total. E quando a gente fica sem energia é difícil de se concentrar. Aí eu tô com energia total, mas eu já tô percebendo que eu tô começando a ficar cansado novamente. E não tá parando isso daqui, né? E eu sinceramente, eu acho melhor as pessoas não terem animais aqui no centro do que as pessoas terem animais judiados. Não é coerente você ter animal no apartamento, né? A não ser se o animal for muito doméstico, mas não são. O Cherokee mesmo, o Cherokee é ultra doméstico, ele não sai do nosso pé. Esses dias ele tava brigando até com meu pai, porque meu pai tava lá na garagem lá, e ele falando pro meu pai sair da garagem. E aí mas o Cherokee não... Agora ele tá velho, ele não late tanto, mas antes ele latia 24 horas por dia, né? Porque ele é deficiente, então ele aprendeu a latir em vez de tomar atitudes, né? Porque ele não consegue andar, ele não consegue fazer nada. Até correr pra ele, hoje tá extremamente difícil pra ele andar, mas antigamente correr pra ele era muito difícil, andar pra ele tinha uma dificuldade enorme, né? Mas eu acho estranho o vídeo do Click Time, eu quero entender porque o Click Time ele se importa, se preocupa tanto com a aparência, né? E eu não entendo essas questões aqui. Por que o Click Time se importa com a aparência? Não estou falando de sentido disso. Estou falando sobre a aparência da construção dos vídeos dele. Por que ele se preocupa tanto com a aparência? E quando eu me lembrar o argumento que eu elaborei contra o Click Time, que não é um argumento aparente, é um argumento lógico, eu venho perguntar aqui para ele. Mas isso aqui fica a pauta para ele. Falou aí para vocês, pessoal. E o Nando Moura está extremamente desanimado. O Nando Moura ele tem uma campanha, eu achei até estranho também o Click Time falar isso. O Nando Moura ele tem uma campanha de tudo ou nada, né? Um discurso... não Hitler, ele é Churchill mesmo. Ele imita o Churchill no discurso pré-guerra, né? Para todo mundo ter coragem em entrar na guerra e abrir mão dos medos dele. E ontem ele falou que as inscrições estavam abertas. E ele sempre fala que as inscrições fecham e acabou, ponto final. Mas então, Click Time, eu desejo que o Nando Moura dê tudo bem com ele. Mas a atitude do Nando Moura não é coerente, né? Até você tá sendo até mais coerente, você tá falando assim, ó, o membro, né? Quem quiser ser membro aqui no meu canal, seja membro, né? Mas não tô vendo aqui o membro do seu canal. Mas eu ouvi você falar alguma coisa, membro, o Doi, qual que é? Ah, vaquinha. É a vaquinha sua, né? Então falou aí pra vocês, pessoal. Falou aí, Fábio.